pastor messiânico Jonathan. Estamos aqui mais uma vez trazendo mais um vídeo para sua edificação espiritual, né? E hoje trataremos acerca do capítulo 25 do Evangelho de Mateus. Dando início aqui à nossa série, né? A série Evangelhos, que já estamos chegando próximo do término do Evangelho de Mateus, então em breve irei dar uma pausa para que essa série não fique muito enfadonha, né? E vamos aprendermos ainda uma outra epístola do apóstolo Paulo também, ou talvez o apóstolo Pedro até João. Então depois eu darei novos dados de que estudo nós iremos começar, ok? Então, meus queridos, antes de darmos início, peço a você que deixe o seu like, compartilhe, se inscreva em nosso canal, comente o assunto que você gostaria que nós trouxéssemos aqui e imediatamente iremos fazer a explicação do assunto que você tanto deseja que seja falado aqui, ok? Então ative as notificações e nos ajude nessa obra de evangelismo, pois estamos aqui levando o evangelho a todas as nações através da internet. Então, vamos dar início. Capítulo 25, a partir do versículo 1, falaremos hoje um pouco sobre a parábola das 10 virgens, se der também a parábola dos talentos, se der, ok? Então, você já vai saber se deu ou não logo no finalzinho do vídeo aí. Capítulo 25, versículo 1. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Perceba que a palavra aqui diz esposo, ok? Algumas traduções dizem noivo, mas a minha tradução é a tradução a tradução corrigida fiel, que é uma tradução que puxa mais para o âmbito maior fidelidade ao texto original grego, ok? Então vamos lá. Há um encontro do esposo, e 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, sai ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Meus queridos, perceba algo bem interessante aqui, não é? E você parar para ver um pouquinho, esse homem, ele recebeu o título de esposo, ou seja, já era casado, ok? Então, essas virgens aqui, alguns chegam a dizer: as virgens vão casar-se com o noivo. Não, porque primeiro, as virgens eram mulheres que não tinham maridos, ok? Mulheres que não tinham ninguém, e elas foram para as
bodas. O que é boda? As bodas de casamento são uma festa que é realizada entre um homem e uma mulher, uma só. Não é impossível fazer um casamento com várias mulheres. Algumas pessoas podem até chegar a dizer: ah, pastor, mas naquele período permitia-se ter várias mulheres. Sim, permitia-se, mas não era o padrão de Deus. E pastor, como você pode provar isso? Vamos lá. Deuteronômio, capítulo 17, versículo 17. Deus nunca ordenou pessoa alguma, profeta nenhum, patriarca nenhum, a ter mais de uma esposa. Olha o que é que ele está dizendo aqui, capítulo 17, versículo 17. Tampouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração não se desvie. Nem prata, nem ouro multiplicará muito para si. Meus queridos, perceba que existia aqui a ordem, né? A ordem de não se ter várias mulheres, mas mesmo assim os patriarcas Abraão, Isaac e Jacó tiveram várias mulheres. Moisés apenas só teve uma. Então, o padrão divino é um homem e uma mulher, ok? Então, aqui nas bodas, o cara que estava vendo, essas virgens, elas eram convidadas. Elas eram convidadas para o casamento. Eram pessoas convidadas para a festa de casamento. Perceba que as virgens não vão se casar. Elas vão participar da festa. Então, diferente do que a igreja chega a ensinar, né, que aqui a igreja pega esse texto e diz que é a igreja que vai se casar com o noivo. Mas se você for parar para ver, a igreja aqui ela aparece como convidada. Ela é representada pelas 10 virgens, que dentro da igreja existem pessoas prudentes e existem pessoas loucas, pessoas desajuizadas que não têm o mínimo compromisso com Deus. Existe o chamado joio, como você bem conhece, e o trigo, não é? Então a questão aqui é que essas virgens não irão se casar, elas são convidadas. Então nós somos convidados. Por quê? Yeshua, ele deixou bem claro que lá no Evangelho de João, se não me falha a memória, em que ele diz que ainda é necessário trazer outras ovelhas que não são desse aprisco. Entende? Então ele vai falar isso se referindo a nós que estamos hoje aqui, podendo aprendermos a palavra do Senhor com detalhes minuciosos aqui. Então, você for parar para examinar um pouquinho aqui o Evangelho de Mateus, capítulo 25, as 10 virgens não são as mulheres que vão se casar. São mulheres convidadas para o casamento. Mas casamento de quem? Do Messias e de Israel. Nossa, pastor, como é que você pode me provar isso? Vamos lá para o profeta Jeremias, a partir do capítulo 31, versículo 31 em diante. Vamos ver aqui o que é que diz. Jeremias capítulo 31, versículo 31 em diante. Diz assim: Eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, nos dias em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. O que é desposar? Meus irmãos, desposar está no sentido de casar-se,
de transformar em esposa. Então o Senhor ele deixa bem claro que ele desposou-se com Israel. Ele foi desposado com Israel. Ou seja, Israel por várias e várias vezes traiu o Senhor. Então essa nova aliança é como se fosse um segundo casamento com a mesma pessoa que o traiu várias e várias vezes. Só que dessa vez essa aliança seria posta no coração da mulher para que ela nunca mais o traísse. Então, esse casamento aqui é o casamento entre o Mashiach, o Messias, Yeshua, e a nação de Israel. Nós, se andarmos de acordo como manda o Mashiach, como manda as Escrituras, também faremos parte dessas bodas. Não como sendo casados com ele, mas convidados. Nós somos convidados pelo Mashiach. É nesse convite que nós iremos participar dessas bodas. Vamos dar continuidade aqui. E perceba que as pessoas que estavam aqui, das 10, 5 eram loucas. E o que eram essas loucas? Pessoas que gostam de se encostar em outros, que vivem sempre, ore por mim, peça a Deus pela minha vida, mas nunca tomou atitude, nunca decide sair do erro. Isso são pessoas imprudentes. Pessoas imprudentes, ok? Então vamos ver aqui o que é que diz. Já as prudentes, elas tinham reserva. As imprudentes, elas simplesmente faziam aquilo que era obrigação de fazer. As imprudentes estavam lá vivendo por viver, não prepararam a sua fé, não prepararam as suas coisas, a chegada do esposo para eles, não ficaram preparadas, não se prepararam. A lição que há aqui é preparação. Preparação. Você precisa se preparar. Como é que eu posso me preparar? Com atitudes corretas, com atitudes de obediência, de santificação. Então, o que a parábola das 10 virgens nos ensina é que, como nós não sabemos a hora que o Mashiach há de vir, temos que estar preparados, porque a qualquer momento Israel pode aceitar o Mashiach. Então ele volta. Isso é apenas um piscar de olhos, mas fique ciente. Possa ser que não aconteça amanhã, mas depois de amanhã talvez aconteça. É apenas uma questão de tempo. Você não sabe quando é que o Mashiach vem. Apenas sabemos que ele vem. Agora o interessante é que essas loucas aqui, né? Elas, por não estarem preparadas, por não estarem prontas para a chegada do noivo, foram se preparar. Só que essa preparação não deu tempo delas tirarem tudo que tinha para ser tirado antes da chegada do noivo. Não deu tempo delas se arrumarem e participar das bodas. Assim acontece com a nossa vida. Isaías, capítulo 55, versículo 6, está escrito: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto ele está perto. O que isso significa? Significa que vai chegar um dia em que ele não ouvirá mais ninguém. Isaías disse: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto ele está perto. O que ele está dizendo? Busque ao Senhor enquanto ele está se deixando ser buscado. Porque isso significa que chegará um dia em que ele não se deixará mais ser encontrado. Aí isso vai gerar um terrível sofrimento.
porque o mundo já está na situação que está. Ele ouvindo as nossas orações, imagine quando ele tapar os seus ouvidos para as nossas palavras. Dói, não dói? Sei que dói. Mas vamos dar continuidade aqui. No versículo 12, após as mulheres terem se preparado, né, elas foram se preparar tarde demais. Ou seja, depois do noivo já ter chegado. Aí isso não deu a elas a oportunidade de entrarem para as bodas. E o que é que o noivo irá dizer a essas pessoas que não estão preparadas para a sua volta? Ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. A mesma coisa que ele vai dizer para aqueles que expulsaram demônios em seu nome, que curaram enfermos em seu nome, ele vai dizer: apartai-vos de mim para o fogo eterno, porque nunca vos conheci, vós que praticais a iniquidade. Então, meus queridos, o versículo 13 diz assim: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Versículo 14: porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. Tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1, foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e fez contas com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que granjeei com eles. O seu senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no prazer do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Eis que com eles granjei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor: bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no prazer do teu senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. E atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: mau e negligente servo, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o meu com juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem os 10 talentos, porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância, mas o que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Mas, queridos, antes de entrarmos aqui com detalhes na parábola dos talentos, né, como a gente leu aqui, vamos entender ainda um pouquinho sobre a parábola das 10 virgens. Uma coisinha última que eu gostaria de passar aqui, né? Justamente no livro de Apocalipse, capítulo 19, não é, que irá se referir aqui acerca do versículo 3 até o versículo 9, não é?
do Evangelho de Mateus, capítulo 25. Vejamos o que é que temos a dizer aqui. Apocalipse 19, versículo 7 ao 9. Vamos abrir aqui agora. Livro de Apocalipse. Regozijemo-nos e alegremo-nos, e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou, e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E disse-me: escreve: bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Veja que nesse casamento só haverá uma esposa, não é? Onde foi falado aqui, que eu expliquei bem, né? Qual é o padrão divino para isso? Então, nós fomos os chamados, de acordo com o próprio livro de Apocalipse. Ok? As 10 virgens foram chamadas, mas 5 eram loucas e 5 prudentes. Então, meus queridos, precisamos estarmos prontos. Temos que andar percebidos, ok? Não apercebidos, porque a qualquer momento o Senhor ele pode chegar ao ponto de nos cobrar as coisas que nós fazemos. Então vamos andar em comunhão com o Criador e fazermos assim a sua vontade de maneira incondicional, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Se não tivermos a Ele, né, de modo nenhum alcançaremos a nossa paz. Então, vamos continuar aqui. Mais alguns textos ainda também ligados, né, a essa parábola que Yeshua falou aqui, no versículo 10, que ainda se ligam também à parábola de Mateus 25, é o profeta Isaías, capítulo 54, versículo 5. Vamos lá, Isaías 54, 5. Porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor, que é chamado o Deus de toda a terra. Perceba que o Criador de Israel é o marido dele. Vamos lá. Outro texto ainda para comprovar isso também, né? Profeta Isaías, capítulo 62, versículo 4 e 5, diz assim: nunca mais te chamarão desamparada, nem a tua terra se denominará jamais assolada, mas te chamarão o meu prazer está nela, e a tua terra acasada, porque o Senhor se agrada de ti, e a tua terra se casará. Porque como o jovem se casa com a virgem, assim teus filhos se casarão contigo. E como o noivo se alegra da noiva, assim se alegrará de ti o teu Deus. Olha que coisa interessante. O próprio profeta Isaías deixa bem claro que Deus se casará com Israel. E essa parábola de Yeshua também se refere a Israel. Vamos ainda para outros textos bíblicos aqui que comprovam essa ideia. Jeremias, capítulo 2, versículos 1 e 2. Diz assim, olha: veio a minha palavra do Senhor dizendo: vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, lembro-me de ti, da piedade da tua mocidade e do amor do teu noivado. Jerusalém é noiva do Messias. Vamos lá.
quando me seguias no deserto, numa terra que não se semeava. Ou seja, perceba que os profetas sempre dizem que Jerusalém é quem vai se casar com o Machia. Tem mais. Jeremias capítulo 3, versículo 8 ao 15. Olha o que é que vai dizer aqui. E vi que por causa de tudo isto, por ter cometido adultério, a rebelde Israel a despedi e lhe dei a sua carta de divórcio, que a aleivosa Judá, sua irmã, não temeu. Mas se foi, e também ela mesma se prostituiu. E sucedeu que pela fama da sua prostituição, contaminou a terra, porque adulterou com a pedra e com a madeira. E contudo, apesar de tudo isso, a sua aleivosa irmã Judá não voltou para mim de todo o seu coração, mas falsamente, diz o Senhor. E o Senhor me disse: já a rebelde Israel mostrou-se mais justa do que a aleivosa Judá. Vai, pois, e apregou estas palavras para o lado norte, e dize: volta, ó rebelde Israel, diz o Senhor, e não farei cair a minha ira sobre ti, porque misericordioso sou, diz o Senhor, e não conservarei para sempre a minha ira. Somente reconhece a tua iniquidade que transgrediste contra o Senhor teu Deus, e estendeste os teus caminhos aos estranhos debaixo de toda árvore verde, e não deste ouvidos à minha voz, diz o Senhor. Convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, pois eu vos desposei, e vos tomarei a um de uma cidade, e a dois de uma família, e vos levarei a Sião, e vos darei pastores segundo o meu coração, os quais vos apacentarão com sabedoria e com inteligência. Olha que coisa forte. O Senhor é quem dá pastores sábios. E interessante que mais uma vez ele diz que ele desposou-se com Israel. Olha que coisa interessante aqui. Vamos aqui darmos continuidade a mais alguns textos bíblicos. O próximo texto é justamente o livro do profeta Jeremias, capítulo 4, versículo 1, diz assim: se voltares, ó Israel, diz o Senhor, volta para mim, e se tirares as tuas abominações de diante de mim, não andarás mais vagueando. Apesar de toda a traição que Israel estava fazendo com o Criador, ele sentia desejos de ter Israel ao seu lado. Por quê? Ele sempre pensou o melhor para a sua mais perfeita criação, para a sua nação sacerdotal. E era isso que Israel fazia, vivia direto traindo, mas mesmo traindo, ele deixa bem claro no capítulo 3, versículo 14, que ele se desposou com Israel. Mesmo com toda essa traição, ele ainda diz que é marido de Israel, que não abandonou Israel. Agora, vamos ver uma coisinha mais aqui, não é? Vamos procurar entender agora um pouquinho sobre a parábola dos talentos. Já foi lido aqui, não é? Não vou tornar a ler novamente, mas essa parábola, ela nos traz uma lição. Qual é a lição que ela tem para nos passar? Primeiro, pessoas que recebem uma determinada quantidade de responsabilidade, né, têm o dever de multiplicar esse início, de granjear mais, de crescer o que foi lhe dado. Assim acontece em nossas vidas cristãs. Nós não podemos ficar extasiados apenas no que as igrejas ensinam. Não podemos ficar parados apenas naquilo que o pastor fala. Nós temos que buscarmos nós mesmos. Nós precisamos entender as Escrituras nós mesmos. Porque se não fizermos isso, o Senhor jamais irá se agradar de nós. Não podemos fazer como esse último servo, que recebeu apenas um só talento e escondeu no buraco. Ele deveria ter feito esse talento
dado lucro, né? Então, com a nossa vida com Deus, a nossa comunhão com Deus também não é diferente. Quando Ele nos chama, Ele quer que nós demos frutos. Se não dermos lucro, se não dermos frutos para o Senhor, pastor, e que frutos são esses? Frutos de obediência. Esses frutos são os frutos que o apóstolo Paulo fala em Gálatas capítulo 5. Os frutos do Espírito. Ele espera de nós que nós demos esses frutos. Então precisamos nos aproximarmos mais do Senhor. Precisamos buscarmos mais o Senhor. Se Ele nos deu uma determinada responsabilidade, com essa pequena responsabilidade que você tem, faça com que ela cresça, aumente o seu trabalho, faça com que o seu trabalho cresça. Mas isso não é trabalho de igreja, são o trabalho de suas atitudes, são os seus frutos que você dá para Deus. Se você começou a jornada do Evangelho agora, faça com que mais pessoas possam vir com você. Se você conheceu a verdade agora, corra atrás de mais pessoas para virem para você, para virem com você. Porque isso vai fazer com que a responsabilidade que o Senhor lhe deu, ela seja multiplicada, ela seja granjeada. E assim, quando o Senhor chegar, Ele verá que você trabalhou como Ele bem esperava que você trabalhasse. Faça a sua parte com o Senhor. Não olhe para quem está fazendo errado. Deixe para lá, ignore totalmente qualquer pessoa que faça errado. Essas pessoas de hoje não querem correção. As Escrituras ensinam que o nosso dever é corrigir pessoas que não querem andar com Deus, não é? Pessoas que conhecem e não querem obedecer, o nosso dever é corrigir. Mas o apóstolo Paulo disse: quanto ao herege, admoesta-o 2 ou 3 vezes. Depois disso, ignora-o. Ignore ele completamente. Então, meus queridos, o que o apóstolo Paulo ele tem para nos passar é justamente que não adianta você ficar sempre corrigindo aqueles que não querem correção. Você pode e deve mostrar o erro para essas pessoas que estão cometendo ele. Esse é o seu dever. Mas você não pode ficar batendo na mesma tecla várias vezes. 2 ou 3 vezes apenas. A pessoa não deu ouvidos, vira as costas e vai embora. Considera aquela pessoa como uma pessoa qualquer. É isso que Yeshua ensina. Considere essa pessoa como uma pessoa qualquer. Então, meus queridos, que Deus abençoe. Se você chegou até aqui, colabore conosco. Nós precisamos da sua colaboração, ok? Essas parábolas estão aí para nos ensinar o que o Senhor pede de nós. Vamos colocar essas parábolas em prática. Nós fomos convidados para as bodas. A verdadeira noiva, nesse casamento das bodas das 10 virgens, é Israel. Nós somos convidados. Ok? Então, que Deus abençoe a vida de todos vocês. Fique com Deus, em nome do Senhor Yeshua. Deus abençoe.